E hoje é dia de Direito do Consumidor aqui no AVN e para isso nós chamamos o Vanderlei, diretor do Procon aqui de Rio do Sul. Boa tarde, Vanderlei, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por mais uma vez estar com vocês. Hoje nós vamos falar então de endividamento, né? Isso, uma das funções do Procon também é trabalhar com o consumidor a importância de não, como é que eu vou dizer, não comprometer a renda, comprometer, né? obrigado, a renda do trabalhador e também da família em relação a endividamento. Vanderlei, acontece bastante aqui em Rio do Sul alguns casos que você tem percebido nessa questão de empréstimo, endividamento das famílias, por exemplo? Isso, o que nós orientamos sempre e fatalmente esse assunto ele direciona para os aposentados. Então, empréstimos contratados para familiares, né, como filhos, filhas, netos principalmente, e depois esses empréstimos eles não são pagos pelos familiares e fica então por conta do aposentado. Com isso, comprometendo muito a renda do pensionista ou do aposentado do INSS. Tem alguma dica para dar para essa população que acaba comprometendo a renda, envolvendo até a família? Isso, então sempre que necessitar, nós trabalhamos com 3 perguntas. Você precisa, né, daquele bem, ou precisa que seja agora e você tem dinheiro para isso, né? Então, sempre se organizar, né, sempre que puder, comprar à vista. Evitar de fazer empréstimos e, principalmente, só fazer empréstimos com empresas realmente constituídas, né? Não procurar outras formas de créditos que aplicam sobre os consumidores o que nós chamamos de juros abusivos. Então, vira uma bola de neve e, muitas vezes, o que nós percebemos lá é que o consumidor ele faz um empréstimo para pagar um empréstimo e outro empréstimo, e daí, quando ele percebe, ele não consegue mais dar a volta, né? E aí fica durante muito tempo pagando esses valores e com juros que realmente ele não consegue absorver. Existe uma taxa média de mercado para que as empresas ofereçam esses créditos, né? Então, infelizmente, agora com o advento da pandemia, a perda da renda, né, a perda do emprego, fez com que as pessoas necessitassem contratar esses valores. Então, repetimos, né, a importância de não contratar empréstimos, por exemplo, com agiotas, com empresas que não estejam registradas no sistema financeiro brasileiro, né? Então, para que depois, se houver um problema em relação a isso, que nós, enquanto Procon, tenhamos condições de defender o consumidor, né? Quando, se ele contrata, por exemplo, um valor, né, com os chamados agiotas, isso nós, de forma administrativa, nós não conseguimos mais fazer a defesa do consumidor, né? Então, já passa numa questão judicial, civil, né? Tem muita gente que também tem o costume de guardar cartões e senhas juntos, né? Tem que cuidar bastante com isso. Ah, com certeza. Nós temos muitas reclamações, eu não contratei determinado empréstimo, né? E esses empréstimos eles foram feitos no caixa do banco, com cartão e senha. E aí, quando nós solicitamos ao banco, né, explicações, olha, o consumidor afirma que não solicitou esse empréstimo. E aí o banco tem todos os registros que o empréstimo foi feito com a senha e com o cartão. E, infelizmente, né, nós acabamos descobrindo, que é exemplo do que nós falamos agora há pouco, esses empréstimos são contratados por familiares, né, por netos, por filhos, e muitas vezes isso acaba gerando um desentendimento entre a família, porque foi pego de forma escondida e foi lá e contratou, e o aposentado nem sabia, né, ou o pensionista, ou o consumidor, nem sabia que esse empréstimo tinha sido contratado. Mas depois, com a investigação preliminar, nós descobrimos então que realmente ele foi contratado e foi com um cartão e senha. E aí, nesse caso, né, a exemplo do que nós orientamos sempre o consumidor, passa a ser uma investigação policial. Nós não temos como entrar com uma ação contra o banco e dizer, olha, o aposentado não vai pagar esse empréstimo porque não foi ele que contratou. Porque os documentos estão dentro daquilo que prevê, né? Tinha cartão e tinha senha. Só, infelizmente, não foi feito
pelo consumidor. Certo. Então, mesmo com essa questão de familiares, tem que cuidar, né? Porque, é família, mesmo assim, é algo muito pessoal, né? Os cartões, principalmente. Isso, né? Então, cada vez mais os bancos estão investindo na questão das senhas digitais, né? Leituras ópticas, e evitando as senhas com digitação e com números que são guardados junto com os cartões. Evitando também, assim, os empréstimos fraudulentos, né? Saques ou empréstimos fraudulentos. Então, a ideia é justamente essa, né? Como eu disse, mesmo que isso cause algum desconforto dentro da família, mas é melhor, muitas vezes, negar o empréstimo, ou melhor, negar, né, que se faça o empréstimo, do que fazer o empréstimo, mesmo consciente, e depois não receber isso e a dívida fica para o aposentado. Né? Então, é muito comum nós recebermos isso no PROCON também. Uhum. Tem uma estatística do último ano, se tem acontecido mais, menos, se essas coisas têm crescido cada vez mais, ou como que está a situação aqui por Rio do Sul, pelo menos? Nós percebemos que, infelizmente, com o advento da pandemia, aumentaram os números por conta do tempo que as pessoas estão passando em casa e muitas vezes por conta de que o filho, a filha, o neto não conseguiu mais pagar aluguel, foi morar com o pai ou com a mãe e aí a partir desse momento passou a ter acesso a informações que antes não tinha. Então, é cruel muitas vezes nós falarmos isso, né, porque nós estamos falando de família, mas infelizmente isso acontece muito mais do que nós imaginamos.